Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou vindo com mais um teaser do ano de 2020, como a gente pode encarar esse ano aí que está chegando com tudo, né? O que a gente precisa de repente entender, compreender em relação a toda essa energia, toda essa conjunção que está tendo aí na energia de Capricórnio, está trazendo para a gente um chamado de responsabilidade, maturidade, sabedoria, serenidade, comprometimento, ou seja, é aquele ano em que a cobrança, dessa energia de Saturno, de Capricórnio, chega com tudo. Mas lembrando que os planetas não ficam parados, então já durante o ano, Saturno vai entrar no signo de Aquário, Júpiter ali no final do ano também vai entrar no signo de Aquário, ou seja, os planetas estão em movimento, nem tudo fica parado e essa energia não é para sempre, Mas ela está aí por um motivo. Todo esse aglomerado, essa grande conjunção em Capricórnio tem um motivo e tem um porquê. Mas hoje eu venho falar com vocês sobre o medo. Eu tenho visto muitos comentários de pessoas dizendo que estão com medo do ano de 2020. Algumas pessoas estão aterrorizadas em relação à energia de 2020, a tudo que os astrólogos, numerólogos e todos esses esotéricos estão falando. Mas o mais importante de tudo é você ouvir a si próprio. Ou seja, será que você tem realmente algum motivo para temer tanto o ano de 2020? Será que você está tão fora de sincronismo? Será que você é tão incapaz caso aconteça alguma mudança, caso venha alguma coisa na sua vida que te tire de um velho modelo? Será que você é realmente tão incapaz de começar de novo ou de repente mudar os rumos, mudar o prisma da sua própria vida? Por que as pessoas estão sentindo tanto medo da possível mudança? É engraçado porque o próprio ser humano é mutável. Tudo em nós está mudando o tempo inteiro. A nossa própria aparência está mudando. Pega uma foto sua de bebezinho, pega uma foto sua ali com 5, 8 anos, pega essa energia de câncer e busca aí no baú uma imagem sua, uma foto sua quando você era adolescente, quando você tinha 12, 15 anos. Caso você seja mais velho, pegue uma foto sua quando você tinha 25 anos. Ou seja, volta no tempo e veja o quanto você próprio mudou. O quanto o seu cabelo mudou, o seu rosto mudou, o seu corpo mudou. Como a sua forma de ver o mundo mudou. Como as coisas que você compreendia e entendia quando você era criança ou de repente adolescente. As ideias que você tinha provavelmente mudaram. Por que não voltar no tempo e tentar ver o quanto que você mudou? E tentar relembrar o que você acreditava, quais eram as bandeiras que você erguia, o que você fazia lá atrás, que você jurava que era certo, mas que hoje em dia você não carrega mais essas bandeiras. Hoje em dia você não acredita mais nessas coisas. Você mudou, você amadureceu, você cresceu, você evoluiu. De alguma forma você mudou. E a vida, ela é assim. E esse amadurecimento, esses ciclos aí, eles vêm de Saturno, eles vêm de Capricórnio. Na escala, entre aspas, linear do tempo, essas mudanças são lentas, então a gente não sente tanto. O que é importante a gente entender é que o ano de 2020 é um ano de virada simbolizando que a partir de agora a gente está tendo que encarar mudanças, e essas mudanças não vão vir da noite para o dia. Primeiro que a gente tem Urano ali em Touro que vai ficar 7 anos, 6 anos agora nessa energia taurina, mexendo nas nossas bases seguras, sólidas, remexendo justamente aquelas áreas, aqueles setores em que a gente está acomodado, em que a gente acha que está tudo bem, que tudo precisa continuar do mesmo jeito sempre. Tanto essa energia de Touro, em que esse Urano vai fazer uma baguncinha ali, quanto a energia de Capricórnio, com os nodos que mexeram nesse eixo Câncer-Capricórnio, é um simbolismo fortíssimo de queda de velhas estruturas. E a conjunção de Saturno com Plutão mostra isso também. E é claro que é super natural a gente sentir medo. O medo faz parte da nossa personalidade, faz parte da nossa vida, faz parte do sentimento humano. É uma forma de defesa do ser humano. O ser humano, ele sente medo para poder se proteger do perigo, mas o medo, ele caminha juntinho com a coragem. Medo e coragem coexistem, ou seja, um depende do outro para existir. A coragem nada mais é do que o domínio do medo.
mas não o domínio através da força e do poder. É um domínio amigável. É quando a gente olha para o nosso medo, a gente compreende este medo e a gente aprende a lidar com ele. No momento que a gente aprende a lidar com o nosso medo, seja referente ao que for, nós acionamos a coragem. Então, por exemplo, se você tem medo de altura, você tem consciência desse medo, você treme todinho quando você percebe que você está subindo, que você está ficando em algum lugar mais alto. Quando você tem consciência de que você tem esse medo, mas que fazendo a coisa certinha, pisando em lugares seguros, então você coloca as cintas de segurança, faz o que for para você se sentir seguro e vá. E no momento que você se sentir pronto, no momento que você aprender a lidar com a altura, no momento que você achar que você está com todos os equipamentos de segurança para você poder fazer uma travessia de uma ponte, por exemplo, pronto. Você aprendeu a dominar o seu medo. Você aprendeu a lidar com o seu medo. No momento que você aprende a lidar com ele, existe uma outra força que é a coragem, que é o primeiro passo para atravessar a ponte. No momento que se dá o primeiro passo, você sabendo que você está seguro, mesmo com aquele abismo abaixo dos seus pés, você atravessa e dali você vence esse medo, essa limitação, esse trauma. E Saturno, Capricórnio tem a ver com limitações, tem a ver com traumas, tem relação com bloqueios, com dificuldades que a gente precisa ir superando. E o signo de Capricórnio, assim como Saturno, eles são energias que justamente forçam a gente a passar pelo medo, a superar o medo, a vencer as dificuldades. E quando a gente percebe que a gente é capaz, que a gente é corajoso, que a gente pode superar as nossas limitações, é quando a gente se torna excelente, porque a gente passa a fazer aquilo mais e mais e mais vezes. E geralmente, quando a gente faz muitas vezes, quando a gente repete aquilo que a gente tinha tanto medo, que a gente achava, nossa, eu achava que eu não era capaz e eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo. E no momento que faz, a pessoa se torna excelente. Porque justamente no momento do medo, das limitações, quando a pessoa se liberta daquela energia que prendia ela, que bloqueava ela, que mantinha ela presa, quando ela sente que ela é capaz de vencer aquilo ali, ela se sente forte, ela se sente capaz, ela se sente incrível. E esse é um ano para a gente fazer isso, é um ano para a gente vencer as nossas muralhas, vencer os nossos medos, de superarmos a nós mesmos. Ou seja, se alguma coisa acontecer na sua vida, seja na área que for, no setor que for da sua vida, e tirar você do seu prumo, do seu rumo, do seu caminho, daquele caminho que você sempre seguia, não é para você ter medo, ficar desesperado e achar que você está sendo punido. Não, primeiro que a punição de Saturno é muito relativa. Depende de como você entende essa punição, de como você entende a lição. Tem gente que entende a lição como uma coisa péssima, que você está levando ali uma chamada simplesmente para se sentir diminuído e incapaz. Tem gente que é assim, que acha que as cobranças da vida são para diminuir a pessoa ainda mais. E existe aquele outro grupo de pessoas que enxerga o copo mais cheio do que mais vazio, que vê as cobranças como uma oportunidade de caramba, se tem alguém chamando a minha atenção, se tem alguém brigando comigo, é porque existe algo que eu preciso melhorar. Aonde que está este algo que eu preciso melhorar? Então enxerga na crise, às vezes na bronca, na chamada de atenção, como um feedback para que ela possa se tornar melhor ainda naquilo que ela está fazendo. Então, mais uma vez, caso alguma mudança aconteça na sua vida, ao invés de abaixar a cabeça, de se lamentar, lembrando que Netuno está em peixes e a gente está sendo desafiado nessa parte de desequilíbrio de Netuno. Então, se você começar a se vitimar, a se achar a pessoa mais incapaz do mundo, é ali que você vai ficar, até você acordar e parar de sentir medo e enxergar o outro lado da moeda do medo, porque o medo ele traz duas faces. Ele tem a sua face do medo e do outro lado da moeda ele tem a face da coragem. No momento que você sair da vibração do medo e olhar para a coragem, enxergar as oportunidades de repente passar por mudanças, de se reinventar, de inovar, seja no que for, seja a área que for da sua vida. E o mais incrível de tudo, que você é capaz
capaz de passar pela mudança. Todo ser humano é capaz de passar por mudanças. Todo ser humano é capaz de inovar, de se reinventar, de começar de novo. A gente dorme e acorda todo dia, e o dormir e acordar nada mais é do que a oportunidade de iniciar um ciclo novinho em folha. A gente tem a oportunidade de perdoar, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes a cada manhã. A gente tem a oportunidade de mudar as nossas atitudes, os nossos sentimentos e as nossas atitudes em relação ao outro. Então, se você precisar passar pelas mudanças, se a mudança vier de uma forma muito significativa na sua vida, erga a sua cabeça, olhe para as oportunidades, veja o que você pode fazer de diferente, e se essa mudança chegou para você, é porque você é capaz de lidar com ela. É importante a gente entender que aquilo que chega para a gente está na medida certa, na medida exata da nossa capacidade. Não existe peso que alguém não possa carregar. O cobertor é dado conforme o frio que cada um vai sentir. Mas é claro, existem as pessoas que passam frio e não enxergam um cobertor. Tem pessoas que até enxergam um cobertor, mas não sabem para que aquilo serve. Algumas vezes o cobertor vem com botões ali tecnológicos para aquecer ainda mais, e a pessoa está desconectada de tudo e nem sabe que tem esses botãozinhos ali. Ou seja, quanto mais conectado com você mesmo, quanto mais conectado com as mudanças do mundo, quanto mais conectado com a sua força interior, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, melhor. Se você perceber que a sua sensibilidade está te puxando para baixo, é porque tem algum desequilíbrio na sua parte emocional. Se você está começando a sentir muito medo de tudo, medo que tudo vai dar errado na sua vida, alguma coisa deve estar em desequilíbrio em relação ao seu Marte, em relação ao seu Sol, ou seja, busque se equilibrar. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o equilíbrio dos planetas, das energias dos planetas, com alguns exercícios, com algumas coisinhas que a gente pode fazer. Eu vou deixar no izinho aqui para quem quiser assistir. Assistam ao vídeo porque vale a pena. Mas, gente, esse é um ano para a gente entender que o medo e a coragem fazem parte de uma mesma moeda. A coragem simplesmente não existe se a gente não sente medo. E o medo simplesmente não existe se a gente não tem a coragem. Mas o importante é a gente entender que o medo é uma face fácil de ser vista. Ela é baratinha, ela está ali à disposição de todo mundo a todo momento. E a coragem, que é a outra face dessa mesma moeda, só é possível de ser utilizado e visto para aqueles que amadurecem, para aqueles que se esforçam um pouquinho mais, para aqueles que saem da sua zona de conforto, para aqueles que se reinventam. E para se reinventar precisa fazer uma movimentação, precisa passar pela instabilidade. Toda mudança passa por instabilidade. Se você tem um balde cheio de água com um diamante lá no fundo, e esse diamante vai te tornar super rico, mas você não quer movimentar aquela água, você quer que aquela água fique paradinha, sem nenhuma ondinha, você pode fazer o que quiser, mas aquele diamante vai continuar lá no fundo. Para você poder passar pela mudança, pegando um diamante do fundo de um rio, ou de um fundo de um balde, você vai ter que enfiar a mão, essa água vai ter que ser remexida para você poder tirar o diamante ali do fundo e obter ela nas suas mãos. Assim é a nossa própria vida. Se a gente não tem coragem de meter a mão ali, de ver a água escorrer pelas bordas do balde, de ver a água ficando turva ali, de repente porque no fundo tem areia, tem barro, se a gente não enfia a mão ali, simplesmente a gente não muda nada. Então vamos amadurecer a nossa forma de sentir, a nossa forma de lidar com as nossas emoções, com as nossas inseguranças. Isso tudo é o eixo nodal norte em Câncer, nos convidando a mudar realmente a nossa forma de sentir, a amadurecer de fato os nossos sentimentos e a forma que a gente sente em relação ao mundo, ao outro e as nossas instabilidades emocionais. Então amadureça os seus sentimentos e trabalhe na coragem, que nada mais é do que a outra face do medo, tá bom?
Então é isso, pessoal, esse foi o teaser, que é essa prévia de toda essa energia de 2020 que a gente vai ter aí, que a gente já está começando a ter. Desejo para todos um feliz ano novo. Eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 2 de janeiro de 2020, então nós estamos aí no primeiro dia útil do ano de 2020. Então desejo para todos um 2020 maravilhoso, muito consciente, muito maduro, muito focado e cheio de coragem, tá bom? Lembrando de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.